acho. Não. Agora você me pegou. Eu não consigo me lembrar, mas eu vou tentar aqui, peraí. Um grande defeito que eu enxergo em mim, o maior. Eu me considero alguém muito ansiosa, né? Esse é um defeito que eu considero para mim. Para os outros, talvez isso também tenha um impacto, mas para mim, para minha vida, é o meu maior defeito, ser ansiosa. Eu não enxergo nenhum defeito tão grande em mim. Talvez eu seja um pouco perfeccionista. Eu queira fazer as coisas seguindo uma ordem, quando muitas vezes não tem uma ordem. O maior defeito... Eu acho que eu sou muito perfeccionista. Eu acabo perdendo muito tempo com isso, tentando caprichar, né, nas minhas atividades, nas minhas tarefas. E me esforço tanto nesse detalhe que às vezes me desgasta tanto que eu acabo desistindo no meio do caminho. Então talvez isso seja um dos meus maiores defeitos. O maior defeito que eu enxergo em mim mesmo é... Às vezes eu me procrastino. Tem coisas que eu quero fazer, preciso fazer, mas fico demorando para realizar o que tem que ser feito. Às vezes eu me procrastino. O maior defeito que eu enxergo em mim é mandona. Por exemplo, ontem, a Analice, ela estava guardando as coisas, eu tive que determinar as coisas que ela tinha que guardar. E a gente entrou nesse assunto e eu entendi que eu sou mandona. Mesmo que seja de forma educada, mas eu sou mandona. Já me disseram que o meu maior defeito é ser muito metódico. Se eu for fazer uma coisa, eu sempre quero fazer um passo a passo. Eu não gosto de fazer as coisas fora de ordem. Em algumas situações podem atrapalhar, né? Porque normalmente as pessoas elogiam mais, é muito mais fácil elogiar do que, né, apontar algum defeito. Então, um defeito que as pessoas falam que eu tenho é que eu sou muito verdadeiro. E às vezes, nem sempre a verdade deve ser colocada em todos os ambientes. Talvez ela precise ser omitida e eu não sei fingir. Eu sou muito realista, sou muito claro e objetivo nas minhas coisas. E isso acaba sendo duro, aquele super sincero, algumas vezes. O maior defeito que outra pessoa já disse que eu tenho é que eu sou muito passivo com algumas situações. Geralmente, elas dizem, não, você é passivo demais, você era para ser mais enérgico. E foi tido como um defeito, eu já tenho outra visão. Teimosa, mandona e teimosa, essas duas coisas que mais falam. Porque quando eu boto uma coisa na minha cabeça, eu não tiro isso, até eu ver que não consigo mesmo. Eu tenho que entender que eu não consigo. Eu acho que as pessoas normalmente não costumam dizer pra gente os defeitos que a gente tem, né? Às vezes elas falam por trás. Mas eu acredito que as pessoas que gostam realmente da gente, elas tendem a nos falar um pouco sobre os nossos defeitos. E eu acredito que talvez o meu temperamento, talvez o fato de eu ser um pouco atrevida, muito falar demais algumas coisas, não filtrar algumas coisas quando eu tenho algum momento de fúria. Então acho que talvez seja um dos meus defeitos. Um defeito que eu nunca quero ter é aquela ambição de pensar só em mim e não olhar para o lado, olhar para o outro. Eu acho que isso é um defeito muito sério que a sociedade hoje possui, né? Eu não quero olhar para o mundo e não chorar, porque muitas vezes nosso irmão está ali passando fome e a gente não pode perder essa sensibilidade de estar atento às coisas que estão ao nosso redor. Um defeito que eu nunca quero ter é não cumprir com uma expectativa programada, projetada. Sempre que a gente planeja alguma coisa e aí gera muitas expectativas, e aí eu não gostaria de ter esse defeito de não ligar, não ter empatia pela situação e acabar não fazendo. Um defeito que eu acho que eu nunca gostaria de ter ou de admitir, né, que tenho. Eu acredito que o egoísmo é um grande defeito, né? Egoísmo, arrogância, então é um dos defeitos que eu não gostaria de ter, é a imagem que eu não gostaria de passar sobre mim. Acho que a pior coisa que existe é você não entender o outro. Porque quando a gente
fala de egoísmo, tem que entender que a gente vive em sociedade. Então, se você é uma pessoa egoísta, você não consegue interpretar o que o outro... Não é nem sentir de sentimento, mas a necessidade do outro de existir, daquela necessidade que ele precisa. Eu acho que egoísmo é o pior defeito que se pode ter. Se é alguém egoísta e alguém que não vê o próximo como alguém semelhante a mim, talvez esse seja o maior defeito que eu não desejo ter. Um defeito que, na minha visão, é perdoável, eu acho que dependendo do coração de cada um, tudo é perdoável. Só que tudo tem uma história e um processo, né? Então, dentro da história, dentro do processo, a minha concepção é que, com uma conversa, com uma boa sentada, com um bom olhar no olho, a gente senta e o perdão vai acontecendo gradativo. Eu não sei que defeito não é perdoável, porque eu acho que a gente deve perdoar. Eu acredito que a gente sempre consegue perdoar. Eu acho que todos os defeitos a gente pode perdoar, né? Tem algumas coisas que a gente não gosta de conviver, de ter conosco, né? De ter pessoas próximas conosco que tenham essas características. Mas eu acho que se você gosta da pessoa, os defeitos a gente consegue ajustar. A gente consegue conciliar, né? Mas um dos defeitos que eu não gosto são pessoas com arrogância, pessoas com prepotência e especialmente pessoas muito egoístas, que só pensam em si. Um defeito, eu acho que é a pessoa arrogante. Um defeito que eu acho que dá pra perdoar uma pessoa ela ser arrogante, mas cortando os laços ao pouco. Eu acho que é essa sinceridade, porque ele é um defeito entre aspas, né? Essa super sinceridade, mas dá para ser perdoado. Para mim, o pior defeito que eu já percebi nas pessoas, sim, é o egoísmo. O egoísmo muitas vezes acaba fazendo com que a gente deixe de aproveitar melhor as situações, né? Deixe de aproveitar melhor as pessoas que estão ao redor da gente, em detrimento assim do que a gente quer pra gente, sabe? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. E acaba esquecendo que às vezes tem alguém que precisa mais do que a gente e a gente acaba sendo egoísta. O pior defeito que eu já percebi em outra pessoa, mentirosa. Odeio gente mentirosa. Gente que mente, tipo, nem por brincadeira, nada, pra só se vangloriar, inventar situações, complicar a vida dos outros. Eu acho isso o defeito que existe. O pior defeito que eu já percebi em outra pessoa é não ser autêntico. É omitir, é mentir. Então, assim, quando a pessoa omite ou mente, ela acaba não sendo autêntica, não vivendo o que tem de viver e nem contando a sua própria verdade. E não ser autêntico é um defeito muito ruim. Eu acho que o pior defeito é a mentira, é a traição, né, que a gente pode ter com o nosso colega, com o nosso irmão. Porque o mundo está tão devastado e isso está virando tão comum, essa falsidade, essa notícia falsa, que às vezes as pessoas tomam isso como normalidade, que não é. Isso é um grande defeito que o ser humano possui.